nosso pai na fé Abraão, do livro do Gênesis, no capítulo 17, versículo 1. Logo também entendemos o que Deus espera do seu povo. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus é ser separado e íntegro em tudo o que fazemos. É você e eu caminhar na presença de Deus em justiça e santidade. Caminhar com Deus é mesmo que sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Para os que caminharem até o fim, Deus nos promete bênçãos sem limites no céu. Mas temos que estar sempre vigiando, porque em nossos dias muitos estão pregando um evangelho sem cruz, com uma coroa sem espinhos, onde, segundo eles, vários caminhos podem levar a Deus. Mas é mentira do inimigo. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho e ninguém virá ao Pai a não ser por Ele. São baladas gospel onde ovelhas se transformam em gatinhos e gatinhas. O tal de São João Gospel e com Jesus Gospel, onde no lugar de adoração vemos quadrilha. Ah, mas é besteira. São João é cultura nordestina. Carnaval Gospel, onde só a carne reina. Rave gospel no lugar das vigílias, onde as dores de joelhos são substituídas por gritos e pulos. Micaretas gospel, eles acham pouco e realizam outras imitações de festas mundanas fora de época. Até filmes eróticos gospel já existem. Os cristãos é que deveriam influenciar o mundo, mas em alguns lugares vemos o contrário disso. Misericórdia! O imitador tem desviado muito do caminho para o céu, e como uma folha seca ao vento, se deixa levar por qualquer tipo de ensinamento. Mas nós aprendemos com a palavra de Deus que o certo continua sendo certo, errado continua sendo errado, mentira continua sendo mentira, verdade continua sendo verdade, céu continua sendo céu, inferno continua sendo inferno e pecado continua sendo pecado. Presta atenção, santidade para Deus ainda continua sendo santidade. Mas começando aquele que nos chamou, sede mais santos em toda a nossa maneira de viver. O crente que caminha com Deus, o seu andar é de santo. Seu olhar tem colírio do céu, porque ele é santo. O falar dele é sem gírias e palavrões, porque ele é santo. O seu pensar é de santo, o seu agir é de santo, o seu vestir é de santo, onde ele frequenta é de santo, o que ele escuta é para santo. Na sua casa ele dá exemplo de salvo. Na sua rua ele dá exemplo de salvo. Na escola ele dá exemplo de salvo. Na faculdade ele dá exemplo de salvo. E lá onde ele trabalha também vive como crente salvo. Igreja que caminha com Deus não teme ursos, leões, gigantes, exércitos, fornalhas ou desertos. Quando caminhamos com Deus, estamos protegidos em todos os sentidos. Deus cuidou e ainda hoje cuida de crente que escolhe caminhar lado a lado com Ele. A Bíblia nos mostra que durante os 40 anos da caminhada dos hebreus naquele deserto, Mesmo sem existir uma padaria, não lhes faltou pão do céu, em plena terra seca, não lhes faltou água para beber, sem existir um frigorífico, não lhes faltou carne para comer, mesmo sem nenhuma loja ou shopping, não lhes faltou calçado ou vestimentas. O Deus de Abraão e dos hebreus é o mesmo Deus que está aqui hoje. E Ele é especialista em causas impossíveis. Se o problema é enfermidade, Ele tem a cura. E para as causas dadas como perdidas, Ele é o grande advogado.
impérios e reinos pertencem a Ele, porque Ele é o próprio poder. Igreja que está difícil ajudada, lembre-se que Jesus caminhou por uma via chamada dolorosa, por mim e por você, e foi até morir na cruz. Não foram os pregos que sustentaram Jesus na cruz. Não foi o vinagre, a coroa de espinhos, o chicote ou a lança. Não foi a multidão enfurecida, nem os soldados romanos, César, Herodes, Pilatos ou Satanás. O que fez Jesus caminhar até o fim, suportando a cruz, foi o amor que Ele tem por cada um de nós. Ele é o amor maior é dele. Continua, Deus está no controle de tudo. Igreja, não se deixe enganar pelo pai da mentira. O nosso alvo é o céu. Esse evangelho sem renúncia, que parece, mas não é, não leva ninguém para o céu. Para caminhar com Deus e sentir o seu poder, tem que ser crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Tem que dar testemunho de salvo. Que comunhão tem o santo com o profano, o justo com o injusto, a luz com as trevas. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Não podemos nos vestir como santos aqui e lá fora se trajar como ímpios. Não podemos ser um aqui na igreja e nas redes sociais outro, com frases mundanas, postagens mundanas, conversas mundanas e com fotos onde expomos a nossa intimidade. Vigia, igreja, quem caminha com Deus é diferente. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Igreja caminhando com Deus. É cheia do Espírito Santo, influencia e não é influenciada. Igreja caminhando com Deus. Obedece a Deus e a seus líderes. Igreja caminhando com Deus. Vive uma vida de jejum, oração, louvor e meditação na palavra. Igreja caminhando com Deus. Adora apenas a Deus, engrandece apenas a Deus, reverencia apenas a Deus, louva apenas a Deus, glorifica só a Deus, porque a nossa confiança está nele, a nossa esperança é Ele, o nosso alvo é Ele, o nosso socorro vem dele, a nossa fé depositamos nele, e a nossa vitória está nele, e que a nossa vida seja sempre dele, por ele e para ele. O Espírito Santo que chamou Abraão quer se utilizar poderosamente nesta noite para te dizer: venha caminhar com Deus.